Shalom Uvracha, nossa Parashá, Parashat Eikev, ela nos conta, entre muitos assuntos interessantes, ela contém uma das Parashot do Tfilin da Mezuzah, que é chamada de Parashat Vayayim Shamoah. Nessa Parashá, Vayayim Shamoah, vamos dizer essa palavra Parashá, quer dizer, uma parte, uma separação, vamos dizer assim. Você pega um todo e você separa uma parte. O todo do Sefer Torah vai ser separado em Parashot, vamos dizer assim. Primeiro livro, Bereshit, Noach, Lech Lecha, Ve'erach, Esarah, Toldot, Ve'etzeh, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Veigash, Ve'echi. Separou as 13 Parashot. Depois, cada uma delas contém pequenas partes também que são analisadas por si só. Esse que é o detalhe. Ou seja, pequenos temas que a gente vai chamar eles também de Parashá. E essa Parashá, dentro da Parashá, vamos dizer assim, agora encontramos essa parte dentro da parte, essa porçãozinha dentro da nossa porção semanal, chamada de Vayayim Shamoah, ela é uma parte muito importante na nossa vida, a ponto de ela estar na mezuzá de casa, ela estar no tefilin. E nessa Parashá, Moshe Rabbeinu nos conta que se nós Vayayim Shamoah, se nós ouvirmos a intenção, fizermos, nos conscientizarmos, Tishmeu el mitzvotai, se a gente ouve os mandamentos de Hashem, se a gente cumpre os mandamentos de Hashem, o que Hashem, o que Deus, Hashem, quando a gente fala Hashem, é Deus, para não usar o nome de Deus em vão, num bate-papo como estamos tendo agora. Se é um versículo inteiro, você lê lá o nome de Deus. Agora, se é um Dvar Torah, um estudo de Torah como a gente está fazendo, aí a gente fala Hashem. E Moshe Rabbeinu, ele diz, se a gente fizer o que Hashem está pedindo, se a gente cumprir os mandamentos divinos, entre esses mandamentos divinos estão as maiores proibições de não fazer idolatria, de não ter relações ilícitas, relações proibidas pela Torá no nível de Gilui Arayot, que é um nível de morre e não faça, é um nível de melhor morrer do que fazer, e assassinatos. Esses são as três piores coisas pela Torá. São 3 mandamentos divinos que é melhor morrer do que transgredir. E um deles é a idolatria. E Moshe Rabbeinu, ele dá todo o ênfase quando a gente vai entrar na terra de Israel, e tem lá na terra que era a terra de Canaã, e tem lá os povos de Canaã, os cananeus, eles têm idolatrias, e todos esses avisos e advertências assim, toma cuidado com a idolatria, porque Moshe Rabbeinu tinha que dar tanto ênfase ao assunto da idolatria. Muito mais usual a pessoa se apaixonar pela mulher, Deus me livre, pela mulher proibida para ele. Hoje a gente vê coisa pior do que isso. Hoje a gente vê homem apaixonado por homem, coisas que pela Torá é melhor morrer do que fazer. E então, por que Moshe Rabbeinu não deu um ênfase nisso? Falou, olha, sabe, vocês vivem em sociedade, a sua amiga de infância, ela se casou com seu inimigo de infância, e ela está apanhando dele todo dia, e agora ela vem te pedir ajuda, e você está todo apaixonado por ela. Saiba que isso é proibido, você ter uma relação com ela, e é melhor morrer do que não fazer. Toma cuidado com a mulher do outro. Porque Moshe Rabbeinu não dá um ênfase nesses assuntos mais usuais, e ele dá tanto ênfase para a idolatria,
que nós morávamos em condomínios fechados. Depois que o povo de Israel entrou na Cananeia, cada tribo recebeu uma parte. Tipo, nós tínhamos esse sistema de bairro religioso, vamos dizer assim, como a gente chama em Israel, reserva florestal. Tem um bairro só de Chabad, um bairro só de Belt, reserva florestal. Cada pessoa gosta de morar entre pessoas que pensam como ele, se comportam como ele. Eu morei em Israel, tinha em Ashdod, já faz tempo isso. O governo construiu Ashdod, que na época era uma cidade colonizada por judeus árabes, né? Judeus de origem países norte-africanos, marroquinos e tunisianos e esses judeus árabes, eles são um pouquinho mais supersticiosos do que precisa. E Ashdod era uma cidade de Sefaradim, depois vieram os russos, mas era uma cidade de judeus árabes, e o governo construiu do lado do cemitério um bairro inteiro, uma rua inteira de prédios lindos, maravilhosos, e é claro que ninguém comprou apartamento lá, porque quem vai querer morar do lado do cemitério vai saber se de noite como você vai conseguir dormir com a janela aberta e olha, tem os túmulos lá bem embaixo da sua janela, bem próximos. Claro que tinha um muro, tudo para impedir com que eles saíssem dos túmulos e entrassem no prédio, então tinha um muro, né? Mas o governo, sim, o governo de Israel, não é porque é o governo de Israel que eles não fazem erros graves. Como eu contei para vocês, que a Mishnah fala, a Gemara fala sobre Tanaim e Amoraim, maiores sábios de Israel, discutindo o que uma escrava cananeia pode alegar num julgamento. E essa mulher é analfabeta, uma mulher que não tem um comportamento, sabe? Ela é, como se diz, ela é de todo mundo. Ela está feliz com o que ela faz. Ela mora lá no... Não vou entrar em detalhes, que essa não é a nossa praia, mas não é uma mulher que está muito concentrada, muito focada, que sabe ler e escrever. E os Tanaim e Amoraim discutindo o que ela pode alegar. E uma hora eles falam, pera, mas como pode ser? A gente estudou dezenas de anos para chegar a uma opinião dessas, e ela, uma coitada, ela é analfabeta, ela é uma pessoa muito simples, ela não sabe nada, nunca estudou na vida, como ela vai ter uma ideia dessas que a gente está tendo? Aí eles falaram, a pessoa na hora do aperto, ele tem ideias maravilhosas, ela na hora do aperto, ela tem uma ideia a nível de um Tana, que é um rabino da Mishnah. O mesmo, diz o Rebbe, acontece, o contrário também acontece. A pessoa pode ser muito, muito, muito inteligente, mas muito, muito, muito inteligente. E pelo fato dele não se importar com alguma coisa, aquilo não interessa tanto ele tem uma ideia como uma escrava cananeia, que seria a pessoa mais simples do nosso povo há 2000 anos atrás. Então, quer dizer que a pessoa pode ser muito inteligente, mas na hora que ele não se importa com alguma coisa, ele tem ideias que não precisava ser alguém muito inteligente para ter uma ideia daquelas. E é claro que o governo de Israel está ocupado com coisas mais importantes. Com certeza eles não pensaram nesse detalhe, que naquela cidade moram judeus árabes, e construíram um bairro inteiro do lado do cemitério, e a consequência foi que eles ficaram com o bairro encalhado. Ninguém comprou apartamento. Aí eles começaram a pensar, aí eles falaram, uau, a gente devia ter pensado nesse detalhe antes. É claro que você vai construir um bairro do lado de um cemitério, num lugar que moram pessoas originais de países norte-africanos,
ninguém vai querer morar do lado do cemitério. Tá bom, descobriram que era uma coisa tão óbvia, tão simples, mas que eles não pensaram nisso. Então, o que fazer? Aí sempre tem os religiosos, quer dizer, dá para vender para o judeu já vai saber o que fazer. Então eles chamaram o Rebbe de Gur, o Rebbe de Belt, dois Rebbes que eles têm milhares de seguidores lá em Israel. E o Rebbe de Gur, ele comprou uma parte desse bairro. É claro que eles venderam bem barato. Já não tinha como tirar lucro numa situação dessas. Ou os religiosos compram ou vai ficar lá como decoração do cemitério. Então, o Rebbe de Gur comprou uma parte daquele lugar. O Rebbe de Beltz comprou outra parte e fizeram lá um bairro religioso. Eu morava em Gur, trabalhava em Beltz. Você terminava um prédio de Beltz, começava um prédio de Gur, já mudava totalmente a paisagem. A gente chamava aquilo de reserva florestal. E porque eles queriam, porque os judeus religiosos tinham essa ideia em todos morarem juntos, porque facilita a vida. Você tem uma escola, todos querem aquele tipo de educação. Ou você tem uma creche, um jardim da infância, de acordo com o que todos querem. Inclusive eu lancei uma ideia, se Deus quiser, é só uma ideia, né? Só uma ideia. No Brasil tem muitos simpatizantes do judaísmo. Eles chamam isso assim, tem muitos nomes genéricos para isso, mas vamos chamar simpatizantes do judaísmo, quer dizer, pessoas que, graças a Deus, entenderam que idolatria é melhor morrer do que fazer, e que Hashem, Deus, deu para todos nós, desde o começo do mundo, 7 mandamentos, que a gente chama isso 7 mandamentos de Bnei Noach. Depois, para o povo de Israel, acrescentou, fez um upgrade. E no lugar dos 7 mandamentos, recebemos 613 mandamentos. E o Rebbe, a primeira vez na história, depois de 2000 anos de exílio, o Rebbe pediu para divulgar esses 7 mandamentos de Bnei Noach. E o Rebbe explicou que na Idade Média não tinha como fazer isso, porque os governos não deixavam, os povos eram muito, como se fala, fanáticos, né? Muito, não é nem fanático, é extremistas. E não tinha como divulgar isso. E agora, graças a Deus, já tem como divulgar. Então o Rebbe inovou esse assunto. Pediu para a gente fazer isso, para ensinar para todos os povos do mundo esses 7 mandamentos dos Bnei Noach. Então, sendo que vem com esse tema, essa atividade no mundo judaico, ela aparece com esse tema, divulgação de 7 mitzvot de Bnei Noach, 7 mandamentos dos Bnei Noach. Então, quem está aderindo a isso, o nome genérico que está sendo dado é Bnei Noach. Mas, na verdade, são pessoas que são simpatizantes do judaísmo. Você não vai ver isso crescendo, essa atividade, nos Batei Chabad. Tipo, um país como Marrocos também tem um Beit Chabad. Um país como a Tunísia, eu imagino que tem um Beit Chabad lá. Israel tem tantos árabes, mas tantos árabes. Tem árabes que se convertem ao judaísmo, mas o movimento de Bnei Noach no meio dos árabes não tem. Quer dizer, entre os muçulmanos você não vai ver isso de uma maneira geral. Tem os cartõezinhos com o texto em árabe, mas você não vai ver do jeito que está aqui no Brasil. E o problema é que, vamos dizer assim, esses Bnei Noach, essa nova... eu não sei como falar, que é tão difícil encontrar uma definição para isso. É uma categoria da religião judaica que alguém que não é judeu
ele tem que cumprir 7 mandamentos, alguém que é judeu tem que cumprir 613 mandamentos, o Cohen tem mais mandamentos. Ou seja, uma das categorias da religião judaica é que é uma pessoa que não é judeu. Mas isso também é uma categoria na religião judaica. Ele tem que cumprir os 7 mandamentos por causa que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Monte Sinai, quer dizer, de acordo com o Beit Hadin, de acordo com a religião judaica. Os 7 mandamentos que a religião judaica determina para quem não é judeu. E aí essas pessoas encontram problemas no dia a dia. A criança está numa creche e lá na creche as professoras são muito religiosas, mas não da religião deles, né? Eles são lá, os assuntos da idolatria são muito, principalmente em cidades do interior. Então dei uma ideia de fazer um condomínio fechado só para Bnei Noach. Dei uma ideia. Nosso um dos patrocinadores da nossa ONG, que dá a Akdashá da nossa parashá escrita toda semana, se interessou por essa ideia. Provavelmente em breve vão sair mais detalhes, mas uma ideia de construir um condomínio fechado para Bnei Noach. E essa ideia já deveria ter sido colocada na prática muito tempo atrás, porque cada pessoa ele quer morar com pessoas iguais a ele. Ou seja, ter uma creche que a professora ensina de acordo com o que a gente ensina em casa. Ter um supermercado que vende coisas que a gente come em casa. E como a gente sabe, hoje tem muita procura de comida kosher por pessoas que têm simpatia pelo judaísmo. E etc, etc, etc. Mas desviamos um pouco do nosso assunto. Foi só uma propaganda para uma coisa que ainda não existe, mas detalhes virão. Eu não vou poder participar disso, que a nossa instituição é educacional. Então a gente não vai participar. Só a ideia foi lançada. Uma ideia é uma ideia. Agora, um médico dá uma ideia de construir uma pracinha com um escorregador e balança no meio da cidade, não quer dizer que ele vai atender os pacientes lá. Mas pode ser que ele vai brincar com as crianças dele lá, isso é óbvio. Em outras palavras, voltando para o que importa para a gente. Então, os judeus sempre moraram tinham lá os Leviim nas cidades de refúgio, e cada tribo morou na área que essa tribo ganhou por sorteio. Então, por que se preocupar tanto? Ninguém vai querer morar no meio dos cananeus. Hoje em dia, nenhum judeu vai querer morar em Ramallah, em Asa. Nenhum judeu vai querer morar numa cidade árabe, porque eles são extremistas na religião deles e um judeu não estaria seguro num lugar desses. Eles estão seguros nas nossas cidades, mas a gente não está seguro nas cidades deles. Então, por que se preocupar tanto com a idolatria? A ponto de falar que se Deus me livre, se a gente vai fazer idolatria, não vai chover, a terra não vai dar sua produção e a gente vai rapidamente ter que ir para o exílio, mudar de país. Quer dizer, olha a gravidade da coisa. Quer dizer, Hashem está te dando a melhor terra do mundo, e se a gente fizer idolatria, não só que a gente perde essa terra, mas a gente perde ela de maneira trágica. Ela seca, ninguém mais tem proveito dela. E a gente é exilado para outro lugar, a gente tem que morar em outro lugar. Então, vamos analisar. Por que Moshe Rabbeinu deu ênfase nisso? O certo seria dar o ênfase nos assuntos sociais. Ou seja, de não ficar fazendo passeata para incentivar homem a casar com homem, que está dentro dessa categoria de morrer não faça, melhor morrer do que fazer, e etc, etc. Ou incentivar para as pessoas não se assassinarem, ou incentivar
o relacionamento, o melhor relacionamento entre marido e mulher, entre vizinhos, para que não haja, não sei como eu falo em português, graças a Deus a gente não tem esses problemas, né? Então a gente não vive essa realidade. Mas Moshe Rabbeinu deu ênfase para a idolatria. Então quer dizer que para ele isso era a coisa mais grave. Ou seja, as pessoas antigas não tinham tanto problema. Você ensinava para a pessoa que é proibido assassinar, isso para ele era uma coisa óbvia. Ele ia te falar, olha, para mim você não precisa falar, tipo, eu falo para vocês. Eu falando para vocês é proibido assassinar. Cada um de vocês vai me responder, isso para mim é uma coisa óbvia, você não precisa nem falar. Então, a idolatria antigamente não era uma coisa óbvia. O povo de Israel, por um dia que Moshe Rabbeinu atrasou, já fizeram um bezerro de ouro. E qual era o motivo disso? Que existia um Yetzer Hara, existia uma vontade, um desejo íntimo da pessoa, da mesma maneira que um homem se atrai por uma mulher se atrai por um homem, a pessoa sentia atração por idolatria. E de onde veio isso? Porque os animais não têm essa atração pela idolatria e a gente tinha? O Adão e a Eva receberam um mandamento divino de não comer o Pri Etz Hadat, não comer a fruta da árvore chamada Etz Hadat, árvore da conscientização. Tradução certa agora, a árvore da conscientização, que é Da'at, Adam e Adá et Chava. A Da'at é a fusão entre a sua ideia e você quiser colocar a sua ideia na prática. A união entre o Adão e a Eva também foi chamada de Da'at. Mas aí era uma coisa positiva, uma coisa incentivada pela Torá. Deus falou que eles vão se unir, vão se tornar uma carne só e vão ter muitos filhos. Isso Deus queria. Então a fruta da Etz Hadat, tem gente que não quero falar, é falta de dados, falta de informação. Hoje, graças a Deus, pode digitar tudo no Google, você consegue mais. Mas por falta de informação, já ouvi de pessoas que a fruta proibida é uma alusão a relações proibidas. Não é alusão a relações proibidas, mas as consequências do Adão ter comido aquela fruta, Hashem falou para ele, se você comer essa fruta, você vai morrer. O mundo inteiro vai morrer. Então a consequência é que ele causou a morte no mundo, assassinatos. A outra consequência, que ele queria comer essa fruta, porque a cobra falou para Rava que, olha, essa árvore já existia antes de Deus. O cristianismo, a mitologia, tipo, o mundo existia antes de Deus, o Monte Olimpo existia antes dos deuses. E chegou alguém, comeu essa fruta, virou Deus. Então você vai comer a fruta, agora você vai virar Deus também. E o Adão, ele teve essa intenção. Ele comeu aquela fruta não para morrer, quer dizer, Hashem falou, se você comer essa fruta, você morre. Então, com certeza, essa não foi a intenção dele, essa foi consequência. Mas a intenção dele foi que ele queria virar Deus. E por isso ele trouxe essa impureza para os filhos até a entrega da Torá, que isso é chamado Zohamat Nachash, a sujeira da cobra. Com a entrega da Torá, baixou um pouco esse nível de Zohamat Nachash. Com o bezerro de ouro voltou, mas não voltou na mesma intensidade que estava antes. Então vocês imaginam que as primeiras gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, eles faziam idolatria, eles envolviam até os anjos no céu com a idolatria deles. A coisa era barra pesada, como se diz. Depois também continuou assim, só que já numa escala menor. Com a Torre de Babel, Hashem mudou lá as línguas, aí eles já não sabiam mais os nomes dos anjos, não tinham mais como chamar o Malach, chamar o anjo. Eram os anjos
do baixo escalão, responsáveis pelos povos do mundo, tipo, responsáveis pelas coisas assim que tem que descer para o mundo. De qualquer maneira, hoje não é uma aula sobre esse assunto, mas por causa que o Adão ele comeu aquela fruta com a intenção de ele virar Deus, com a intenção de idolatria, era uma auto-idolatria, ele trouxe para o mundo o que a gente chama de Yetzer Hara da Avodah Zarah, Yetzer Hara da idolatria. O que fizeram nossos sábios e profetas depois do exílio da Babilônia? O primeiro Bet HaMikdash foi destruído por causa de idolatria, por causa de Avodah Zarah, relações proibidas e assassinatos, mas principalmente por causa de idolatria. A gente vai ver que o Nebuzaradan, quando entrou no Bet HaMikdash, ele viu o sangue do profeta Zacharia borbulhando no chão, que ele era um Cohen, o profeta Zacharia, e ele falou para os Cohen não fazerem idolatria dentro do Bet HaMikdash, colocaram lá estátuas dentro do templo sagrado de Jerusalém, e eles assassinaram ele dentro do Bet HaMikdash. O Bet HaMikdash foi destruído, Nebuzaradan destruiu o Bet HaMikdash, e esse era o pivô da destruição. Tipo, era o pico da destruição, era esse sangue borbulhando. Então, o nosso povo foi levado para a Babilônia. A Babilônia foi conquistada pelos persas, e 120 sábios e profetas que viveram nessa época são chamados de Anshe Knesset Gedolah. Eles testemunharam quase, sendo que a destruição do primeiro Bet HaMikdash foi o nosso primeiro holocausto. Nós tivemos 4 holocaustos na nossa história: a destruição do primeiro Bet HaMikdash, a destruição do segundo Bet HaMikdash, as cruzadas, a Inquisição e depois a Alemanha. Então, esses 4 eventos, eles foram do mesmo nível, cada um relativo a quantas pessoas existiam no mundo naquela época. Quer dizer, se uma cidade tinha 100 mil pessoas e morreram 50 mil, é como uma cidade que tem 10 milhões e morre 5 milhões. Isso é tudo relativo ao tamanho das comunidades, mas que foram comparados uns aos outros. Esses 4 eventos foram 4 holocaustos. Mas tinha que ter, entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a destruição do segundo Bet HaMikdash, tinha a história de Purim. O Aman, que estava na Megillah, né? Hoje dizem que ele saiu da Megillah, ele conseguiu emprego. Hoje o Aman saiu da Megillah, ele foi ser o presidente do Irã. Então hoje, esse ano vocês vão ler a Megillah, só vai ter a Esther, o Mordecai, o Hashverosh, não tem Aman. Aman já está trabalhando, ele é o presidente do Irã. Mas o Aman, lá da Megillah, voltando a estudos, piadas à parte, mas eu gostaria muito que isso não fosse uma piada, que isso, Deus me livre, que eu gostaria muito que isso fosse uma piada, mas a gente está numa situação dessas, Deus me livre, o governo de Israel que o diga. Mas, voltando para o nosso assunto, o Aman, ele fez um decreto de assassinar todos os judeus, homens, mulheres, crianças, num dia só, em todos os 127 países que existiam na época antiga, e não existia mais nenhum país fora aqueles, e toda a comunidade judaica se encontrava naqueles 127 países. Então Aman poderia matar todos os judeus, e Hashem fez um milagre, que graças a Deus isso não aconteceu. E agora, aqui é o ponto principal da coisa. Você fala assim, por que chegamos a esse nível de um Aman querer matar todos os judeus? E isso foi decretado, porque antes disso, quando a gente estava na Babilônia, o Nabucodonosor fez a estátua dele próprio e falou para todo mundo que ele é Deus, para se ajoelhar na frente da estátua dele. E todo mundo participou. Depois, o Ahasverosh, o rei da Pérsia, desde que o Nabucodonosor tinha mandado o Nebuzaradan destruir Jerusalém, o general dele, e o general trouxe os despojos do Bet HaMikdash,
eles não tinham usado esses recipientes do Beit HaMikdash durante 70 anos, porque eles falaram, o profeta Irmiyahu falou que depois de 70 anos esse Deus vai trazer o povo dele de volta, ninguém quer se manter com um Deus desses. E eles fizeram a conta errada, na conta deles já tinha passado 70 anos, eles falaram, olha, essa religião é um cheque sem fundo, vamos usar já esses objetos. O Ahasverosh fez uma festa, usou os copos do Beit HaMikdash e convidou todos os judeus de Shushan para participar. E eles participaram. O que o Mordecai fez para anular esse holocausto? A Esther pediu para o Mordecai e falou, olha, vocês vão fazer 3 dias de jejum e vão pedir para Hashem, para Deus, para anular o holocausto. O Mordecai reuniu todos os judeus da cidade de Shushan e fizeram 3 dias de jejum. No mérito desses 3 dias de jejum, dizem nossos sábios, conseguiram. A Esther entrou no Ahasverosh, fez lá todo o plano para que o decreto fosse anulado e conseguiu. No mérito desses 3 dias de jejum, os Anshei nessa Tagdolá, os 120 sábios e profetas, entre eles o próprio Mordecai, eles pegaram essa ideia. Pode ser que foi uma geração depois, pode ser que o Mordecai já não estava, a gente não tem lá os detalhes. Mas eles falaram, olha, como em Purim deu certo, vamos fazer 3 dias de jejum. E vamos pedir para Hashem para anular o Yetzer Hara da idolatria. Eles fizeram isso e deu certo. Eles fizeram 3 dias de jejum, pediram para Hashem anular o Yetzer Hara da idolatria e Hashem anulou. Hoje em dia quem faz idolatria faz por dinheiro. Mas é tudo por dinheiro mesmo. Você vai ver lá em Israel, agora ouvi falar coisas assim, a gente dá risada, mas é coisa, Deus me livre. A pessoa me manda um link, uma yeshiva com nome judaico, no estilo dessas yeshivot de Balei Tshuva. A pessoa lá, rabino doutor, porque tem que falar assim, é doutor, porque você fala doutor, você impressiona a classe baixa. Classe C, classe D, você fala, olha, o cara é um doutor, você fala, então ele sabe muita coisa. Então está escrito lá, rabino doutor, então você já vê o público que ele tá de olho. E o que eles têm lá? Que olha, você pode ser judeu e pode fazer idolatria ao mesmo tempo. Judaísmo messiânico. Você é judeu e você também acredita que Deus é 3. Você é judeu, você acredita que Deus é 1, porque está escrito nos 10 mandamentos que Deus é 1. E você também pode acreditar que Deus é 3. O importante é você dar dinheiro que você me paga, dá um bom salário lá para o rabino doutor, e ele te deixa acreditar que Deus é 3, ele até te incentiva, ele fala, olha, você pode falar para todo mundo que foi o rabino doutor que te falou que você pode acreditar que Deus é 3 também. Não tem problema, o importante é você estar pagando para ele. Até isso tem aonde Israel, e o cara é um israelense. Mesmo que hoje a palavra israelense não quer dizer judeu. Quando eu estava lá em 1990, tinha a Guerra do Golfo. Em 1991 vieram 300 mil russos mudou o governo na Rússia. O Gorbachev, ele deixou não mudou o governo, o próprio ditador mudou o sistema, deixou todos os judeus saírem da Rússia. A consequência disso foi que a continuação, os primeiros que saíram já tinham muitos problemas, de pai judeu, avô judeu, mas que eles próprios não eram judeus, porque para ser judeu ou tem que ter a mãe judia, ou a pessoa se converteu ao judaísmo, uma conversão kasher, uma conversão que a gente chama de conversão ortodoxa, judaico-ortodoxa. E o que aconteceu naquela época, o Aryeh Deri, que ele era o ministro do interior dos anos 90, eu ouvi ele próprio falando isso, que já tem 750 mil
russos, israelenses, que está escrito na identidade deles, está escrito judeu, e que eles não são judeus. Isso era nos anos 90. Então você imagina hoje, você falar que israelense quer dizer judeu, israelense não quer dizer judeu. Israelense pode ser um árabe israelense, israelense pode ser um europeu que se diz judeu, mas que não é judeu. Isso não sei o que falo, isso é o ministro do interior, quer dizer, o mais confiável é assim, se a mãe daquela pessoa era uma judia do norte da África, tipo marroquinos, e entre os sefaradim não teve muita mistura. Os árabes e os sefaradim se misturaram. Então, judeus árabes, se a mãe, a avó materna, a bisavó materna vem de um país árabe, aí é mais provável que seja judia de verdade. Mas esses da Europa, o Aredere, ministro do interior, falou, olha, tem aí 750 mil que ele tem como provar que não são judeus. Quer dizer, na verdade era muito mais, mas ele só usou os números que ele tinha na mão, as provas. Mas sabiam-se de outros que fizeram, deram todos os jeitinhos, que lá na Rússia é muito fácil. E em Israel você faz uma declaração que você é judeu, e na Rússia não tinha, muitos países não tinha rabino para dar a carta que é judeu. De qualquer maneira, a pessoa se diz judeu israelense. A língua mãe dele é hebraico. E ele inventou uma religião, o judaísmo messiânico, que fala, olha, você pode ser também judeu, também acreditar no JC, acreditar que Deus é três, acreditar que tudo que o cristianismo traz para você acreditar, e tem lá a autorização do rabino doutor, cara inteligente, doutor, né? Então, e aí o importante é você pagar para Yeshiva, ele chama isso de Yeshiva, né? Não chama isso de convento, chama isso de Yeshiva. Você paga para a Yeshiva dele, ele te deixa ser judeu idólatra, ele te promete que no próximo mundo ele vai estar junto com você. Esse é o principal, ele vai estar junto com você. Então toma cuidado, né? Toma cuidado, porque onde ele vai estar eu já sei. Então se você vai estar junto com ele, aí é um problema para você. De qualquer maneira, quem faz hoje idolatria faz por dinheiro, não faz por desejo. E antes dos Anshe Knesset Agdolah fazerem aqueles 3 dias de jejum e conseguir de Hashem fazer essa negociação com o Ribono Shel Olam, fazer essa negociação com Deus, conseguir de Deus para anular o Yetzer Hara da idolatria, antes deles fazerem isso, a pessoa tinha desejo pela idolatria, da mesma maneira que um homem normal deseja uma mulher normal deseja um homem, eles tinham desejo pela idolatria. E isso, graças a Deus, em Sheikh Knesset Agdolah conseguiram tirar. E agora só sobrou a idolatria por motivos financeiros. Empresários do ramo religioso, vamos dizer assim. Esse é um dos sinais que o Mashiach vai chegar. Que a Gemara fala sobre isso. Se você vê toda a história, olha na Rússia, o judeu ia ensinar a Torá. A polícia estava atrás, pegavam ele que ensinou a Torá, mandavam para a Sibéria, e ele ficava lá 10 anos num campo de trabalho forçado. E agora tem empresário do ramo religioso. Tipo, agora você, qualquer assunto religioso é um negócio. Então o cara faz idolatria por causa disso. Ele está atrás desse público, que é um público mais simples, por isso ele é rabino doutor, e ele está fazendo idolatria, porque ele está recebendo muito, tudo por dinheiro. Empresário do ramo religioso. Então, voltando para o que interessa. Então, Moshe Rabbeinu, ele ficou muito preocupado com o assunto da idolatria, porque na época dele era um desejo. Ou seja, as pessoas, eles tinham atração pela idolatria, tinham um desejo. Eu não quero falar palavrão, né? Eu não quero, tem crianças que assistem as nossas aulas, mas você já entende o que é, não vou dar exemplos, mas você já entende o que é. Então, esse desejo pela idolatria já não existe mais.
Agora idolatria é tudo por dinheiro. Os missionários eles fazem isso porque eles ganham, e ganham bastante. E o principal agora para nós, Moshe Rabbeinu ele fala: se vocês cumprirem os mandamentos divinos e se vocês fizerem tudo que tem que fazer, não fizerem idolatria, Hashem vai dar chuva na hora certa e a terra vai dar a sua produção, e etc, etc, etc. Porque Moshe Rabbeinu ele fala só um pagamento material pelo assunto espiritual que a gente está fazendo? Porque ele não fala sobre paraíso? Porque a Torá nunca fala sobre o próximo mundo? Porque a Torá nunca fala sobre o paraíso lá em cima? Porque tudo que é bom nesse mundo pode estar te descontando alguma coisa do próximo mundo. O Nabucodonosor, que mandou o general dele destruir o Bet HaMikdash, ele recebeu por 3 passos que ele deu nesse mundo, ele recebeu que ele foi o rei mais rico do mundo. E o filho dele foi o rei mais rico do mundo, e o neto dele foi o rei mais rico do mundo. Então, na prática, a gente vê que receber alguma coisa boa nesse mundo não necessariamente é bom no próximo. Porque a gente pagou para ele nesse mundo para que ele não tivesse direito ao mundo eterno. Agora, uma coisa ruim que acontece para a gente nesse mundo, isso limpa a gente de decretos, de gerações. A pessoa pode ter sido na reencarnação anterior a pior coisa do mundo. Nessa reencarnação ele sofreu, isso já limpou a alma dele. Então, o que é ruim nesse mundo é bom no próximo. Se Moshe Rabbeinu falasse sobre paraíso, Moshe Rabbeinu falou: olha, o ladrão tem que pagar multa, o assassino é condenado à morte. Aí chegaria o ladrão e o assassino, eles falariam: não, peraí, a gente fez um favor para essa pessoa, antes dele ser roubado, olha, ele ia passar no Gueno, e agora que ele foi roubado, já perdoou, assim, como se fala, limpou tudo que ele fez de errado nesse mundo aqui, ele sofreu nesse mundo aqui, limpou tudo que ele fez de errado, e agora no próximo mundo, ele vai para o paraíso, no meu mérito. Aí o assassino ia falar: olha, tá vendo? Ele ia para o Guerreiro, agora por causa que eu assassinei ele, fiz o conserto da alma dele, agora ele foi direto para o paraíso. Então Moshe Rabbeinu não pode falar sobre paraíso espiritual, tem que falar só sobre assuntos materiais. E ele fala sobre esses assuntos materiais no genérico. Genérico quer dizer, se a gente cumprir Torah Mitzvot, vai cair chuva para todo mundo. A chuva não vai cair só em cima da sua casa, só em cima do seu campo. Mostrando pra gente que, olha, tem mais reservado lá, que isso é só o trailer. Mostrando pra gente, olha, da mesma maneira que você tá vendo que isso tô fazendo, já só tô te mostrando um pouquinho a portinha de entrada assim, mas você já entende que isso não é o pagamento pelos mandamentos, senão você estaria recebendo a chuva diretamente no seu campo, e o vizinho que não cumpriu o Torah Mitzvot, o campo dele estaria seco. Então Moshe Rabbeinu fala todas as recompensas no genérico para você entender que não é isso a recompensa mesmo. Isso é só ferramenta, isso é só um bônus, isso é só condições de trabalho. Mas então, voltando para o assunto da idolatria, então Moshe Rabbeinu deixa explícito que se a gente fizer idolatria, não vai chover. O Ahav, que era o rei de Israel, na época que aquele estado de Israel era o país das 10 tribos, e eles faziam idolatrias, eles optaram por novas idolatrias, quer dizer, eles tiveram o livre-arbítrio de optar por fazer uma nova idolatria, quer dizer, eles não fizeram idolatria só porque os pais ensinaram assim, eles próprios escolheram novas idolatrias, e o Ahav, ele falou para Eliyahu Navi, que olha, tá vendo, a gente está fazendo idolatria e continua chovendo. Por que continua chovendo? Então agora, naquela época, a esposa do Ahav, que ela era libanesa, era de Sidon. Os libaneses, não sei se eram fenícios, não sei que povo que não estudei muito assim, não eram os árabes que tem lá hoje. E ela lá, a idolatria do Líbano era um Baal qualquer coisa lá, uma idolatria que ela tinha 400 sacerdotes.
Teve todo o milagre com Eliyahu Navi no Monte Carmel, e Eliyahu Navi desafiou os sacerdotes, estava lá o rei, e cada um fez um corban, e onde o fogo descesse do céu, esse seria o Deus que existe de verdade, e o fogo desceu do céu para o corban do Eliyahu. O povo falou que Hashem é Deus, e mataram os sacerdotes do Baal, e a rainha resolveu matar todos os profetas de Hashem. E o profeta Abadias, que ele era convertido ao judaísmo, ele era do Edom, ele e a esposa se converteram, e ele não era suspeito pela rainha, ele escondeu 100 profetas de Hashem, 50 em cada caverna, levava comida do palácio do rei e ninguém dedurava, ninguém delatava. Isso que não tinham delatores, quer dizer que as pessoas, eles tinham o amor um pelo outro, eles tinham Avat Israel, eles eram unidos, não tinha delatores entre eles, a pessoa não ganhava pontos com o outro falando uma quentinha, e por causa disso mesmo eles fazendo idolatria, chovia. E sendo que a idolatria é a pior coisa, eles lá faziam por opção. Então, para você ver a grandeza do amor ao próximo, a grandeza da união, a grandeza de não delatar o próximo, tipo de não ficar fazendo essas intriguinhas assim. Hoje no Brasil é a cultura do povo, tem as novelas que te ensinam como eu não vou entrar em detalhes, mas fora as novelas brasileiras, tem os filmes americanos também, tem lá 1001 filmes policiais, todos te ensinando a desconfiar, então eles não tinham essas intriguinhas. Por isso que mesmo eles fazendo a pior coisa do mundo, Hashem mandava chuva na hora, tudo. Então, quanto mais, se tem amor ao próximo, a gente também deixa a idolatria, que é uma alegria muito grande lá em cima. Então, desejando a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, briut, panasá, bechefa, muita alegria. Chegamos no nosso centro da cultura judaica. Sabe que os cabalistas antigos, eles iam com kippah branca. A gente costuma usar kippah preta, mas você tá... a outra já tá... Aqui tem o nosso diretor das diretoras. Ele é o diretor das diretoras. Vou mostrar para vocês o pergolado. Vamos que mostrar. está sendo construído. Olha, ontem nós tivemos aqui a visita dos nossos amigos, o Michael, o Rafael, o Dr. Luiz, Zuleika, todos nós a gente construímos, estamos dando início ao pergolado. Então nós vamos entrar aqui, nós vamos passar por aqui. Então, aqui é o pergolado. A gente começou ontem. Essas madeiras aqui são pesadas, hein? Então, mas a gente, com a ajuda de Hashem e a equipe unida, a gente conseguiu colocar cada peça dessa. Olha só. E vai estar coberto. E aguardando vocês para aula. Vai ter muitas aulas aqui embaixo. Vai estar tudo bem mais arrumadinho. Minha esposa já providenciou a parte da jardinagem. Vai cobrir tudo bonitinho. Vai ficar a coisa mais perfeita. E agora com vocês, o nosso rabino. Deixa eu mostrar. Olha o nosso rabino aqui. Opa, voltamos. Já viram o pergolado todo? Eba, então, assim eu também não sabia o que é essa palavra pergolado. A gente queria montar aquela estrutura. E aí começamos a procurar, já faz meses que eu estou pedindo para os nossos voluntários e voluntárias para participar da montagem daquela estrutura. Graças a Deus, agora deu certo. Muito obrigado para vocês, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, briut, panasá, bechefa, muita alegria. Bekolto.